Bem, continuando os comentários da questão número 8, né? Então, voltemos para a lousa. Então, a gente viu que o equilíbrio macroeconômico de Keynes, ele acontece quando a oferta agregada é igual à demanda agregada, né? E a demanda agregada é igual à demanda dos agentes, né? C mais I mais X menos M. E a oferta agregada é o Y, é o produto da economia, né? E dessa relação decorre essa, investimento igual a poupança. Essa identidade de investimento igual a poupança, ela vem justamente dessa aqui. A gente provou isso através dessas relações. Então, aí, a partir daqui, o Keynes ele também fez uma diferenciação entre os conceitos de variáveis realizadas e variáveis planejadas. O que é, por exemplo, o investimento planejado? Vou botar aqui, investimento planejado e o investimento realizado. O investimento realizado é aquele investimento que as empresas efetivamente realizam, tá? Então, é uma coisa efetiva, uma coisa real, uma coisa, como o próprio nome diz, realizada. E o que é um investimento planejado? O investimento planejado é um investimento que a empresa planeja fazer em cima do que os agentes econômicos planejam consumir, tá? Aí você vai perguntar, bom, então a gente tem consumo planejado e consumo realizado, investimento planejado, investimento realizado, ou seja, cada variávelzinha dessa tem dois conceitos, o conceito realizado e o conceito planejado. O Keynes ele dizia o seguinte, que a variável relevante para o equilíbrio macroeconômico era a variável planejada, tá? Para fins de concurso, o que vocês têm que saber é isso. Eu sei que essa parte da matéria é um pouquinho mais, digamos assim, mais viajada, né? Um pouco mais... você tem que ter uma imaginação um pouco melhor aí. Mas, para fins de prova, o que você tem que saber é que a variável relevante para Keynes era planejada. Por quê? O Keynes ele dizia o seguinte, o que provocava... O fator que provocava as flutuações econômicas era a diferença que havia entre a variável realizada e a variável planejada. Por exemplo, a empresa, na hora de investir, ela levava em conta o que os agentes planejavam comprar. Então a empresa via o que os agentes planejavam comprar, e em cima dessa demanda planejada, dessas compras planejadas, né, a empresa ela planejava o seu investimento. Só que se a despesa realizada pelos agentes fosse diferente da despesa planejada, aí isso provocava flutuação econômica. Provocava, por exemplo, variação de estoques, acréscimo de que é produto, o que fazia com que produtos sobrassem, e esses produtos sobrando é que provocava o desemprego. Em contrapartida, essa diferença entre despesa planejada e realizada também poderia provocar o contrário, que é produtos faltando nas prateleiras, né? Enfim, o Keynes dizia que a diferença entre as variáveis planejadas e realizadas era o fator que provocava as flutuações econômicas, e o desemprego é uma flutuação econômica, né? Então, o Keynes dizia o seguinte, que o equilíbrio macroeconômico aconteceria quando o investimento planejado fosse igual à poupança planejada. Então, para o Keynes, o que valia, o que era relevante eram as variáveis planejadas, tá? Então, de base dessa nova visão, dessa recapitulação, né, do equilíbrio macroeconômico para Keynes, vamos ver as alternativas da questão 8. Então vamos lá. A renda nacional está em equilíbrio no modelo keynesiano quando
Letra A, não há déficit orçamentário no governo, nada a ver, né? Letra B, não há desempregados, errado. Esse de não há desempregados é um equilíbrio do modelo clássico, né? No modelo clássico, o equilíbrio acontece no pleno emprego, quando não há desempregados, tá? Mas não tem nada a ver com o modelo keynesiano. O modelo keynesiano, o equilíbrio é quando oferta agregada igual a demanda agregada, produção igual a demanda, ou então quando investimento planejado igual a poupança planejada. Letra C, a poupança planejada da sociedade é igual ao investimento planejado. Então, a letra C é a correta, tá? A letra C está correta. Letra D, o desemprego está acima da taxa natural. O que é essa taxa natural de desemprego? Taxa natural de desemprego é uma taxa de desemprego em que nós temos, é uma taxa de pleno emprego. Só que acontece o seguinte, mesmo no pleno emprego, nós temos algum número de desempregados. Que desempregados são esses? É gente que saiu de um emprego para assumir uma vaga em outro posto de trabalho, aí durante alguns dias ela vai ficar desempregada. Tá? É um desemprego que a gente chama de friccional. Então o indivíduo sai de um emprego, vai para o outro, então ele fica um tempo entre empregos, fica um tempo desempregado, mas esse desemprego ele acontece por questões estruturais, por questões friccionais, e não porque não tem posto de trabalho para ele na economia. Tá? Então, quando a letra D fala ali, o desemprego está acima da taxa natural, ela está querendo dizer, na verdade, o seguinte, há desemprego na economia, há insuficiência de demanda agregada na economia. Então, a letra D está errada, porque a renda nacional ela não está em equilíbrio necessariamente quando há desemprego na economia. A gente pode ter desemprego e pode ter equilíbrio? Pode. Assim como a gente pode ter desemprego e também pode não ter equilíbrio macroeconômico. Uma coisa não implica necessariamente a outra. Tá? Letra E. O volume das exportações de bens e serviços iguala o das importações. Não tem nada a ver, né? Esse equilíbrio aí que ele falou de volume das exportações de bens e serviços com importações, ele está falando do equilíbrio da balança comercial e de serviços, e não da renda nacional, né? Então, questão 8, gabarito é letra C de casa. Vamos prosseguindo, questão 9, economista do MPU. No modelo keynesiano de determinação do equilíbrio do produto, onde o consumo agregado é uma função linear e crescente da renda, é correto afirmar que... Vamos aqui para a lousa. Você vê que ele falou aí da função consumo, né? Deu uma enfeitada, tal, mas o que ele falou é o que a gente já sabe, que a função consumo, ela tem esse formato aqui, tá? E o consumo é igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a renda disponível. É uma função linear. Por que linear? É uma reta, né? Uma função de primeiro grau, tá? E é uma função crescente da renda. Por que é crescente da renda? Quanto maior a renda, maior o consumo. Ou seja, as duas variáveis da função, elas são diretamente relacionadas. Nós temos uma relação crescente. Uma variável cresce, a outra cresce também. Quando isso acontece, nós temos uma relação crescente. Tá? Então, baseado nisso, é correto afirmar que, letra A, o produto estará em equilíbrio quando o investimento for igual à poupança realizada. A letra A está errada porque o certo seria o quê? O produto estará em equilíbrio quando o investimento planejado for igual à poupança planejada. Tá? Se ele trocasse a palavra realizada por planejada, aí a letra A estaria certa. Letra B. Um aumento nos impostos tem maior poder de diminuir o produto de equilíbrio que igual contração nos gastos do governo, tudo mais constante. Essa letra B ela merece uma análise mais pormenorizada. Vamos falar primeiro o que é política fiscal. Política fiscal
é a política que envolve as decisões de gastos do governo e as decisões de arrecadação, ou seja, as decisões de tributação. Então, resumidamente é isso, é gastos do governo, é despesa e receita, né? A receita a gente utiliza aqui a arrecadação, os tributos. E despesa a gente utiliza aqui gastos do governo. Isso é a política fiscal. Um aumento nos impostos significa o quê? Um aumento nos impostos significa política fiscal restritiva, que tem o poder de diminuir a renda, tá? E ele fala aí, o aumento nos impostos tem maior poder de diminuir o produto de equilíbrio, que é igual contração nos gastos do governo, tá? A contração nos gastos do governo também é política fiscal restritiva, né? E também tende a reduzir o produto. Aí a letra B, ela está dizendo, ela quer que a gente descubra qual que é o mais poderoso, né? Qual que é o mais sinistro aí. Se é a redução de gastos do governo ou se é o aumento de tributação. As duas são política fiscal restritiva, as duas, né? Tanto reduzir o gasto do governo quanto aumentar a tributação. Aí ele quer saber qual que é o instrumento mais poderoso. E ele está dizendo que é o mesmo volume, né? Por exemplo, o que ele está dizendo assim, se você reduzir o gasto do governo em 10 e, por exemplo, aumentar a tributação em 10, ou seja, os dois são política fiscal restritiva, né, no mesmo montante. Qual que é o mais poderoso? Ou será que os dois vão ter o mesmo efeito sobre a renda de equilíbrio? Vamos analisar isso através da fórmula do multiplicador, tá? O multiplicador que vai ser usado aqui para os gastos do governo, qual que é? É aquele multiplicador keynesiano normal, né? E o multiplicador que é utilizado aqui para a tributação, qual que é? É aquele que é com valor negativo, né? E que a gente multiplica pela propensão marginal a consumir. Então vamos supor o seguinte, que o multiplicador keynesiano do governo seja igual a 2. Tá? Um exemplo hipotético aí. Se o governo reduzir o gasto público em 10, quanto que a renda de equilíbrio vai ser reduzida? A renda de equilíbrio vai ser reduzida em 20. Né? Agora, vamos supor o seguinte. Se o governo reduzir a tributação em 10, aumentar a tributação em 10, quanto que a renda vai ser reduzida? A renda vai ser reduzida em o quê? Em menos 20 vezes a propensão marginal a consumir. Só que a propensão marginal a consumir, pessoal, é um valor que varia entre 0 e 1. 0 menor que C, menor que 1. Tá? Então a propensão marginal a consumir é sempre um 0, alguma coisa. Tá? Então a gente tem o seguinte, que o multiplicador da tributação, ele sempre vai ser menor do que o multiplicador de gastos do governo. Tá? KT, multiplicador da tributação, o módulo, né, eu falo, o valor absoluto dos dois, o valor absoluto do multiplicador da tributação, ele é menor que o valor absoluto do multiplicador de gastos do governo. Então, uma política fiscal via gastos, ela é mais intensa que uma política fiscal via tributação. Tá? Política fiscal via gastos é mais intensa que a política fiscal via tributação.
Tá? Outra maneira da gente enxergar isso é o seguinte: você tem aqui a equação da renda nacional, y igual a c mais i mais g mais x menos m. O gasto do governo, o aumento do gasto do governo, ele atua diretamente sobre a equação da demanda agregada. Ó. Né? Se você aumenta o gasto do governo, a incidência é direta aqui na equação. Se você diminui o gasto do governo, também. Né? Por outro lado, a tributação, a atuação é indireta. Por quê? Porque a tributação está aqui dentro, né? É C0 mais C vezes YD. E YD, por sua vez, é Y menos T. Então, a tributação, a atuação dela é indireta aqui na equação da demanda agregada. A tributação ela vai ser multiplicada pela propensão marginal a consumir ainda. Tá? Já o gasto do governo, não. Ó, é direto aqui. Então, voltando à análise aí da letra B de bola. O aumento nos impostos, né, política fiscal restritiva, tem maior poder de diminuir o produto de equilíbrio que igual contração nos gastos do governo, tudo mais constante. Não, é justamente o contrário, né? A contração nos gastos do governo, ela tem maior poder que um igual aumento nos impostos, porque a política fiscal via gastos é mais forte que a política fiscal via tributação, tá? Então a letra B está errada. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com os comentários da questão 9. A gente inicia pela alternativa C. Até lá.